Boa tarde, todas e todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo do programa Para Entender a Filosofia. Hoje, com o professor Felipe Santos e eu, professor Zilas Nogueira. Estaremos aqui com vocês nessa tarde ensolarada aqui em Maceió para mais um debate, para mais um conjunto de reflexões aí, dando continuidade ao que nós já vínhamos falando nas últimas duas transmissões, que é a filosofia patrística, aquele momento de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. E nós vamos discutir um pouco a filosofia patrística, vamos continuar discutindo a filosofia patrística desse período aí que a humanidade, que a história estava passando por um processo de transição bastante prolongado. Estávamos deixando para trás toda a antiguidade e estava nascendo, emergindo uma nova forma de sociedade, que era a sociedade feudal, com toda a sua estrutura de pensamento, religiosa, filosófica, acompanhando. Então, professor Felipe, dá um alô aí para ver se está tudo ok. O professor Fabrício já apareceu aí, professor Tiago. Então, sejam bem-vindos. Professor Felipe, dá um alô aí para a galera, para ver se está tudo ok. Muito bem, Zilas, valeu, obrigado. Alô aí, pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nossa aula, mais uma aula de filosofia. E como o professor já falou aí, né, dando continuidade à nossa discussão sobre o período da patrística, aí da relação, onde falaremos um pouco mais, né, da relação entre a filosofia grega, que já falamos bastante aqui, com o cristianismo, essa nova religião que surge aí a partir do judaísmo e que dentro do contexto do Império Romano se expande e no processo de conversão de pessoas, igrejas vão surgindo, comunidades vão surgindo e aos poucos essa igreja, essa religião, ela toma um corpo maior e em algum momento ela se depara, ela se confronta, ela se encontra com a filosofia, né? E desse confronto, claro, isso num período muito longo, né, de desenvolvimento, a filosofia aí vai dar origem, né, ao que se chamou, né, posteriormente de filosofia cristã. Então falaremos um pouco mais sobre essa relação aí. Valeu! Então, mandando aí um alô também, Eclésia Paciência, que chegou aí, mais uma que está sempre nos acompanhando, está sempre também aqui presente no canal. Lembrando, pessoal, que a programação aqui no canal praticamente a semana inteira. Então, é importante vocês ficarem atentos, ficarem atentas aí. Programação relacionada a meio ambiente, sociologia, história. No sábado tem um conjunto de discussões, debates sobre os principais acontecimentos da semana. Então, fiquem atentos, atentas aí a toda a programação do canal. Não esqueçam de dar aí o joinha, dar o like aí no vídeo, e se inscrever no canal. Então, dando continuidade à nossa sequência aí de discussões, de debates sobre a filosofia patrística, sobre esse encontro, né, da religião cristã, para alguns, né, inclusive dessa nova filosofia que é o cristianismo, e como nós vamos falar hoje também, para alguns dos primeiros pensadores da patrística, a verdadeira filosofia, que é o cristianismo, com o pensamento, com a cultura helênica, com as formas e estruturas da filosofia grega e romana, a filosofia, sobretudo, helenística, que nós vamos perceber esse encontro. Então, vamos dando continuidade, o professor Felipe hoje vai iniciar, e logo na sequência eu vou falar de alguns, especificamente de alguns aí desses primeiros filósofos da patrística, pelo menos alguns dos nomes aí mais conhecidos, mais importantes da filosofia patrística. Então, professor Felipe, fique à vontade. Beleza, Zilas, valeu, obrigado. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí, qualquer coisa, viu? Eu estou um pouco longe da tela, mas se der algum problema no áudio aí, vocês falam, que eu tento modificar aqui. Então é isso, vamos lá, vamos pegar aí, preparei um slide, queria que o Zilas já começasse projetando.
O Zilas até falou que isso não é bem um slide, isso é quase uma tese, um livro, né? Um livro sintetizado em 2 páginas. Enfim, aquele velho problema, né, do poder de síntese, né? Que eu ainda estou em processo de aprendizagem, tá certo? Então, vocês sempre vão me desculpando aí de antemão, os slides assim meio não muito práticos, mas enfim, eu tento sintetizar ao máximo as informações, porque são muitas, né? E não dá para a gente falar também de tudo. Então, a gente faz os recortes e esses recortes aparecem aí nessas projeções, né? Então, a minha fala, basicamente, vai ficar em torno, eu diria assim, de 3 momentos principais. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Em 3 momentos principais. Será que é possível, Silas? Ser rápido nessa aula de filosofia, né? Vamos tentar. E esses 3 pontos principais são os seguintes. O primeiro, a gente vai falar aí, rapidamente, sobre os temas fundamentais que vão surgir ali a partir do cristianismo e que vão representar meio que desafios, né, eu diria, né, desafios tanto para os cristãos que estão tentando entender a sua própria fé, né, a sua própria religião, isso diante do mundo, né, de um mundo onde várias religiões ali meio que eram concorrentes, né, com essa religião cristã ali, recém-nascente, tanto quanto em relação aos próprios pagãos, em particular os pagãos, né, como se convencionou chamar, né, de pagãos, oriundos da cultura grega, né, da cultura helênica, que, de maneira geral, o Império Romano já estava bem helenizado, mas em específico, né, bem especificamente falando, aqueles que tinham uma certa formação mais intelectual, os filósofos, né, estamos falando dele. Então, é dessa relação com o cristianismo, entre o cristianismo e a filosofia grega, que nós vamos continuar dando essa marcha, né? E nesse confronto, vou dizer assim, em alguns momentos foi confronto, em outros momentos são tentativas de harmonização das duas maneiras de pensar, a cristã e a filosofia grega, surge, né, bem posteriormente, a filosofia dita filosofia cristã, tá certo? E, em especial, uma disciplina, né, um ramo do saber, um campo de estudo que até hoje, né, é um campo de saber, eu diria assim, obrigatório para os sacerdotes, né, tanto os católicos quanto também os cristãos, né, os pastores das diversas denominações, tal, aqueles que se dizem cristãos, eles estudam a teologia, né, então é o período ali, na patrística, onde vai se desenvolver o que chamamos de teologia, e claro, essa teologia também vai ganhar novas tonalidades mais à frente no período da Idade Média, que a gente vai ver lá na frente, nas próximas aulas, né? Nas aulas mais futuras aí. Então, desse encontro, desse confronto e dessa harmonização entre cristianismo e filosofia grega, há temas praticamente desconhecidos ou temas muitas vezes até incompreendidos, né? Ou difíceis de se compreender para os filósofos, eram trazidos a partir dos cristãos, a partir da religião dos cristãos, que também trazia uma boa parte, né, uma boa substância dos judeus, tá certo? Que esses temas nós enumeramos aí, eu já falei um pouco disso numa outra aula, que creio que há 2 aulas atrás, mas nunca é demais a gente retomar, a gente repetir um pouco, né, como diz um velho ditado latino, né, que a repetição é a mãe da sabedoria, né? Então, a gente repete, acaba aprendendo, tá certo? Às vezes enjoa, mas aprende, né? Mas aprende. A gente só aprende a escrever repetindo, né? O gesto de escrever. Então, esses temas, nós fazendo aqui um repeteco sempre, a gente vai, né, absorvendo essas ideias, tá certo? Então, eu enumerei aí vários problemas, várias temáticas, onde cada uma delas aqui, já só um desses tópicos aí já valeria uma aula, ou mais do que uma aula, para se aprofundar. Mas não é o caso aqui, a gente vai pincelar, vai tentar tocar o barco de uma maneira mais rápida possível, mais fluida, né? E são eles, olha só, a criação do mundo a partir do nada, né? Essa é uma ideia que está lá na Bíblia, está lá no Gênesis, né? Quem nunca leu, mas já ouviu falar na ideia de que Deus criou o mundo, criou o universo. Então, Deus teria criado o universo, teria criado a matéria, teria criado o espaço, o tempo, né? Como vai dizer Santo Agostinho lá no século V, né? Deus criou o espaço, né? Criou o tempo, mas ele criou tudo isso, tudo o que existe, ele tirou de onde? Do nada, né? Em latim se fala, né, ex nihilo, né? É mais ou menos isso que fala aí, né, ex nihilo, ou seja, a partir do nada, foi extraído do nada.
Então, mas como assim, do nada? Como é que... Aí vem as perguntas dos filósofos, como assim extraído do nada? O que havia antes? Nada. Bom, como é que se pode tirar do nada o algo? Como é que se pode tirar o universo inteiro de um nada? O que é o nada? E aí essas especulações, elas surgem, ou especulações do tipo mais assim, às vezes mais cômicas, né? Ou hilárias, que diz assim, mas antes de criar o universo todo, ou seja, lá no nada, o que Deus fazia, né? E aí, piadinhas, né? Anedotas surgem, alguns são ameaçados a ir para o inferno porque fazem essas piadas, mas são pertinentes, né? De alguma maneira são pertinentes, são perguntas que cabem ali a você fazer, né? Bom, se Deus tira tudo do nada, mas como assim? Como é que nós podemos compreender isso? É difícil, né? Para um grego, então, era difícil. Ainda mais porque na visão, na cosmovisão grega, né, dos filósofos gregos, nós já vimos isso aqui, os filósofos compreendiam que não havia essa ideia, era difícil se admitir a ideia do nada. Lembremos lá do Parmênides, né? Do que o nada ou o não ser, ele não existe, né? Essa tese do Parmênides é uma tese muito forte, e ela é constante na filosofia, né? A ideia também de que o universo era eterno, que o cosmos, a física era eterna, de que ela nunca foi criada e tampouco será um dia destruída, tá certo? Então, era muito difícil um grego compreender essa nova noção de um Deus que criou tudo a partir do nada. Esse é um tema que custará muito aos cristãos ter que defender essa ideia. Outra ideia também de grande peso é a ideia do monoteísmo, que vem, né, não é algo novo dos cristãos, isso é dos judeus, né, e que só há um Deus, um único Deus, isso em oposição à grande maioria das religiões existentes naquele momento, que eram politeístas, né? Então os cristãos ali vão trazendo o seu monoteísmo, afirmando um único Deus, e isso vai surgir como uma questão lá na frente, que a partir dos textos escritos, né, dos evangelhos, das cartas de Paulo, né, dos textos que vão ficando canônicos, os cristãos vão tendo uma necessidade de, ao afirmar a tese, né, de que, exatamente, vem daí mesmo, professor Tiago, eu estava falando um pouco disso antes de falar aqui essa aula, né, a questão das uvas sem ou com caroço. A ideia de que, como é que Deus é pai, né, é o único Deus que existe, mas ao mesmo tempo ele enviou o Filho para o mundo, e esse Filho que era Deus também, então, são dois, ou é um só? Deus Pai e Deus Filho? Se ele é Filho, então o Pai é mais superior, é mais poderoso que o Filho, e como é que dá a relação entre o Pai e o Filho? Aí entra em cena uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo, né? Então, os primeiros cristãos e os padres, que eu vou falar daqui a pouco, os padres apostólicos e depois os apologetas, vão enfrentar esse problema de ter que definir, afinal de contas, como é que um único Deus pode ser três, Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo? Como é que um é igual a três? Explique isso aí, não é? Racionalmente falando, tá? Me explica de uma maneira racional e compreensível. Os filósofos têm muita dificuldade de entender isso aí, tá certo? Aí vem a questão da trindade, né? A trindade, que são três, mas ao mesmo tempo é uno, né? E uma das respostas dadas para essa tese da trindade, esse mistério da trindade, é que os três, eles são co-substanciais, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles co-participam, ou eles participam juntos da mesma substância. Então, por terem a mesma substância, os três têm a mesma natureza. E, ao mesmo tempo, eles são um, né? Eles formam uma unidade completa, tá certo? E aí fica uma ideia para vocês pensarem e pesquisarem sobre esse assunto, tá? Tanto a partir do ponto de vista da religião católica, cristã, protestante, como também a partir dos filósofos gregos. E aí mais um problema que surge, já que estamos falando de Deus, e Deus como um Deus trino, o que é esse Deus? Como ele é? Tem algumas características desse Deus? Quais são os seus atributos? E aí os três atributos fundamentais que se diz, né, que pertence a essa substância divina, são a onisciência, a onipresença e a onipotência. Veja só, são três conceitos também extremamente difíceis de nós entendermos. Extremamente difíceis, né? Eu não vou falar aqui que é impossível de se entender, porque isso poderia gerar uma polêmica, né? E eu já estou aqui com o óculos da polêmica, né, Zilas? Que essas questões são sempre polêmicas, espinhosas, né? E a onisciência implica basicamente o seguinte, olha só, Deus, ele é onisciente, portanto, ele é conhecedor e sabedor de tudo, ele sabe tudo, tudo. O passado, o presente e o futuro, inclusive o que existia antes do tempo existir, porque, segundo a teologia cristã, ele criou o tempo, então ele sabe também o que é o tempo, e nós nem suspeitamos o que é o tempo.
né? Isso vai trazer uma série de problemas para os cristãos resolver. Dizer que Deus sabe tudo? Como assim? Explicar o porquê que uma fatalidade aconteceu. Nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe, né? Mas Deus, misteriosamente, ele sabe tudo, tá certo? Entre outras questões espinhosas que surgem dessa questão da onisciência, como também a onipresença, que Deus está em todos os lugares, né? Aí mais uma discussão surge ali no seio da discussão teológica, como é que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, se ele está aqui, ele também está ao mesmo tempo no Japão, ao mesmo tempo ele está na Lua, ao mesmo tempo ele está no Sol, ele está no universo inteiro. Então, se ele está em todos os lugares, então Deus, ele preenche todo o universo ao mesmo tempo, simultaneamente. Se ele preenche, então surge a ideia do panteísmo, né? De que Deus está em tudo. Aí vem as controvérsias, mas como assim Deus está em tudo? Como é que Deus pode estar na mente ou na alma ou na personalidade de alguém que cometeu um crime bárbaro? Deus estava ali também? Se ele é onipresente, está em todo lugar. Se ele está em todo lugar, ele está também nos lugares onde não existe a bondade, a caridade. Olha aí, como é que eu vou explicar essa questão, tá certo? E a onipotência, né? A ideia de que Deus pode tudo, né? E se ele pode tudo, né? Então ele pode, inclusive, fazer algo que ele não pode fazer. Aí, veja, essas pegadinhas da linguagem, né? Dizer assim, Deus pode tudo, ele é onipotente, né? Ele tem o poder máximo do universo. Se ele pode tudo, então ele pode criar uma pedra que ele não possa carregar. Afinal de contas, ele pode tudo. Então ele pode criar uma pedra cuja pedra ele não pode levantar, não pode, né, carregar. Mas se ele não puder carregar essa pedra, então ele não pode tudo. Porque pelo menos essa pedra ele não pode carregar. Né? Mas aí o que acontece? Se ele não pode carregar essa pedra, então ele não é onipotente, porque ele não pode tudo. Ou seja, você cria uma espécie de ambiguidade, ou mesmo de contradição lógica ou linguística. E essas questões, né, elas vão sendo trazidas para dentro da discussão dos filósofos, que agora, né, ou melhor, dos cristãos, que agora vão começar a ser filósofos, né? Vão querer ser filósofos, ou vão sentir a necessidade da filosofia para dar uma resposta minimamente racional, minimamente sistemática e compreensível a essas problemáticas que podem ser bobinhas, né? Aparentemente assim, a gente, né, acha engraçado e tal, mas que para esses caras não era nada engraçado, não, era coisa séria, tá certo? Aí mais uma dificuldade aí que surge, a noção da existência do mal, né? Que mais tarde, lá no século XVII, o filósofo alemão, né, o Leibniz, ele vai dar o nome de teodiceia a essa discussão, né? A discussão já existe muito antes do Leibniz, ele só vai dar um nome, né, e vai dar uma contribuição a essa discussão, que é o nome da teodiceia, que é a noção de que Deus, né, theos, Deus, ele é justo, né, dikaios, Deus é justo. Então a teodiceia é uma compreensão da justiça de Deus, né? Como assim a justiça de Deus? Tem a ver com a noção de mal, de maldade no mundo. Por quê? Porque a gente olha para o mundo e a gente vê o mundo repleto de maldades. E os cristãos também viam o mundo repleto de maldade, né? Muitos cristãos foram vítimas, por exemplo, de perseguição pelo Estado romano, tá certo? Não só pelo Estado romano, mas também. E essa perseguição levava eles, muitas vezes, ao martírio, né? Muitos dos padres santos da Igreja Católica, eles foram mártires, né? Mártires por defender a sua fé, por defender a sua crença em Deus, né? Nesse Deus uno, nesse Deus trino ao mesmo tempo, nesse Deus todo-poderoso, tá certo? Tiago, vou tirando onda aí. Então, a noção do mal, de que existe o mal. Tá, mas se Deus é bom, então como é que existe o mal? Não é? De onde veio o mal, se Deus é bom? Foi ele que permitiu a existência do mal no mundo? Né? Como explicar a existência do mal no mundo, uma vez que Deus, ele é o criador de tudo? Se ele criou tudo e o mal existe no mundo, então ele criou o mal também. Então, se Deus criou o mal, então Deus não é tão bom assim. Afinal de contas, Deus é bom, Deus pode ser mal de vez em quando. O que é o mal? O que é o bem? Veja, é uma discussão que é filosófica, mas que tem como plano prático da ação a vida moral das pessoas, né? Definir o que é o bem e o que é o mal faz parte da nossa vida, faz parte da nossa ação prática, da moral, da construção social, da vida social das pessoas, né? E, consequentemente, também de uma ordenação jurídica daquela sociedade. Então, era fundamental dizer o que era Deus, quais as suas qualidades, quais as suas os seus atributos, e por que ele era bom. E, ao mesmo tempo, por que ele, sendo bom, permitia o mal. Então, esse é o problema do mal. Aí tá, uma das respostas que se deu, né, com base nos textos bíblicos, foi a noção do pecado original,
ou da queda, né? Lá no Gênesis, né? Do pecado original, na história lá do Adão e da Eva, né? Do fruto proibido, da desobediência do transgênico, né? Mas, exatamente, era sem caroço aquela fruta, né? Será que era uma uva, o fruto proibido sem caroço? E fica essa questão, né? A noção de que se o mal existe, não é por culpa de Deus, não é por conta de Deus, mas sim, única e exclusivamente, responsabilidade humana, tá certo? O mal, e aí lá na frente a gente vai ver numa aula sobre Agostinho, né, não, Zilas, como é que Agostinho vai dar uma resposta sobre essa discussão da relação entre o bem e o mal, né? Mas uma explicação dada e sustentada até hoje, dentro do cristianismo, é essa, né? A noção de que houve um pecado, uma queda original, e mais, que essa queda original, causada lá, né, no Gênesis, pela desobediência da Eva e do Adão, ela passou, olha só, eu já ouvi esse tipo de explicação, inclusive hoje, né, usando o aparato científico de hoje, né, que a noção do mal original do Éden, ele entrou na cadeia do DNA humano. E, portanto, ele é reproduzido em todos os humanos. Então, todos os humanos derivados, nascentes, originados de Adão, eles carregam na sua essência esse gene do mal, vamos dizer assim, usar essa expressão, né? E todos, portanto, somos passíveis de pecar. Todos, tá certo? Muito bem. A discussão também é espinhosa. Aí tá aí, a transmissão hereditária, tá, entre aspas, né, do pecado, né? Então, por meio da natureza humana. Você tem uma noção de natureza humana, que é uma natureza que está sempre em tendência ao pecado, em busca da queda, em busca da miséria, da desgraça, né? Mas aí vem a necessidade do arrependimento e, portanto, da redenção. Se a nossa tendência natural, humana, né, que vem de Adão, como Paulo falou lá, né? Somos filhos de Adão, mas é por isso que eu tendo ao pecado, mas antes de tudo, eu sou filho de Deus, e por conta disso eu devo me redimir, eu devo buscar a Deus, me aproximar cada vez mais dele. E isso vai me impedir de cair no pecado, de cair na tentação. Então, aparece aí esse conflito, né, entre o bem e o mal, que se resvala justamente naquilo que eu faço, naquilo que eu não faço, né, na minha vida prática, né. A noção de encarnação, cadê? Estou pulando já. A noção de providência divina, que eu falei também disso aqui naquela referida aula, de que, bom, acontecem coisas boas, mas acontecem coisas más. As boas a gente até pode entender porque Deus é bom, mas o mal é difícil de entender o porquê do mal. Mas Deus sabe, né? E se o mal aconteceu, então há uma providência divina, misteriosa, a gente não sabe qual é, mas que existe, e Deus está cuidando de tudo. Né? Lá na frente a gente vai entender, né, olhando retrospectivamente, agora eu entendi por que aquele mal aconteceu na minha vida, né? Agora eu entendi por que aquela desgraça, né, me levou ao buraco, agora eu entendi por que meu parente, né, passou por tudo aquilo, e aí por aí vai, tá certo? Esse tipo de explicação. Aí tá, outra noção difícil de entender para os filósofos era a encarnação, né, a encarnação de Cristo, né? Deus lá no seu trono majestoso, né, do céu, perfeito, resolve se humanizar, e vem à Terra em forma de humano, quer dizer, ele é revestido pelo corpo pecaminoso, aí vem a defesa, né? A defesa de que, embora Cristo tenha recebido o corpo humano e, portanto, pecaminoso, ele não pecou, né? Como é que eu vou entender isso? Se ele tinha o mesmo corpo, ele nasceu, né, de um corpo humano, ele nasceu de uma mulher, de um homem, humanamente, mas, ao mesmo tempo, ele era Deus, e como é que ele lidava com essa relação entre a sua natureza humana e pecaminosa, e ele sendo Deus? Será que para ele foi mais fácil, já que ele era Deus? Ou será que ele era puramente humano, e, portanto, ele passou por todas as tentações e dores, e como lá no Calvário? É difícil de entender isso, embora haja muita tentativa de explicar, mas é difícil de entender isso, muito difícil, né? Assim, aí a noção da morte e da ressurreição, isso também é extremamente difícil. Nós falamos lá naquele discurso que o apóstolo Paulo fez lá na Ágora ateniense, ele foi para Atenas, lá e fez um discurso. Uma das coisas que Paulo falou ali, defendeu na sua pregação, foi a ideia da ressurreição de Cristo. Ele morreu igual a todo mundo, porque ele era humano, mas como ele também era Deus, ele ressuscitou, né? Ele mesmo ressuscitou dos mortos no terceiro dia, né? E eu disse que esse é um dos pilares do cristianismo até hoje, e a crença e a fé e o dogma da ressurreição, porque se ele não tivesse ressuscitado, era a maior prova de que ele não era de fato Deus, não era de fato divino, né? E aí, veja, a noção da ressurreição tem aí vem aí o outro tópico, a noção de juízo final, né? A ideia de juízo final. Então, mais uma vez, a ideia da noção de justiça, né, da teodiceia, de Deus justo, Deus, né, plenamente bom,
traz consigo a noção de um juízo final. Já que Deus é amor, mas ele também é justiça, então ele vai julgar todo mundo um dia, não é? Um juízo final, que a gente não sabe quando é que vai ser. Daí se prepare, porque pode chegar a qualquer momento. Já tem 2000 anos, mas pode chegar a qualquer momento, tá certo? Se prepare. A noção de um juízo final, onde a história humana, olha só, isso é curioso porque aos poucos começa a aparecer aí uma nova noção, inclusive uma nova compreensão de história, não é? Não é igual à compreensão de história que nós temos hoje, né? Muito diferente, mas o cristianismo traz para dentro da discussão da filosofia uma noção de história radicalmente diferente daquela dos gregos. Os gregos entendiam a noção do tempo como uma ideia cíclica, né? Tudo que acontecia e se repetia infinitamente, não é? A noção do eterno retorno, por exemplo, não é? Tem momentos da sua vida que você está legal, está feliz, está alegre, de repente você cai numa bad, né? Tá numa mal, tá numa tristeza, tá numa derrota, não é? E aí, por que eu tô nessa... Qual é a explicação dessa minha maldade, desse momento ruim na minha vida? Aí, se eu estou passando pelo mal agora, é porque logo eu passarei por um bem. E ao alcançar o bem, o regozijo da vida, eu me preparasse, porque logo em seguida viria novamente a decadência, e que, por sua vez, era sucedido por uma bondade, depois uma maldade, uma bondade, uma maldade. A ideia da circularidade, né? De que tudo era repetido, né? De que aquela maldade que um ser humano era capaz de fazer, todos os humanos são capazes de fazer. Ou seja, a repetição da maldade está em todo mundo, está em todo lugar. Então, isso trazia uma noção de tempo, né? De que tudo se repetia, né? Desde o tempo lá de Homero, da Ilíada, da Odisseia, da Guerra de Troia, até, enfim, né? A ideia de que o universo era todo fechado, né? Inclusive fechado temporalmente, não só espacialmente fechado, mas temporalmente fechado. Os cristãos rompem com essa noção. Por quê? Eles trazem a ideia de linearidade temporal. O universo teve um começo, portanto, ele tem um ponto no passado, um ponto inicial, e ele vai ter um ponto final, é uma linha mesmo, uma linha progressiva, e o cume dessa progressão histórica, linear e temporal, é o dia do juízo final, meu amigo. É o dia do juízo final, que a gente não sabe quando é que vai ser, mas vai chegar. Se prepare, tá certo? É o fim dos tempos, né? É a Babilônia, como a gente diz hoje em dia, né? Tá certo? E aí, surgem os apocalipses, né? Que são... O apocalipse, na verdade, é um gênero literário, né? É um gênero literário muito comum na época ali da produção dos evangelhos. A gente tem lá na Bíblia o livro do Apocalipse, né? Mas havia vários apocalipses, vários livros que traziam a noção de fim do mundo, tá certo? Porque, olha só, no tempo de Cristo, logo após a morte, a ressurreição e a ascensão, né, de Cristo, conforme a tradição diz, os cristãos daquele período do século I acreditavam piamente que o fim do mundo era iminente, estava prestes a acontecer. Utilizando, inclusive, pelas próprias palavras de Cristo, né? Que ainda neste tempo, nessa geração, não passará e tal. Então, havia uma ideia de que o fim do mundo está às beiras, já está próximo, tá certo? E aí já estão 2000 anos de história, e não chegou ainda. Então, a história teve que se remodelar, tá bom? Muito bem. O outro tópico aí é a noção de historicidade, que eu falei aqui agora para vocês, distinta dos gregos, né? E isso aqui que vai ser, esse próximo tópico, ele é fundamental para que nós possamos compreender a essência do que foi a filosofia patrística e o que será a filosofia escolástica, né? A filosofia cristã de um modo geral, que é a ideia de que há dois tipos de verdades, duas naturezas de verdade. Uma verdade cuja natureza é humana, é racional, né? Aquela que vincula-se ao pensamento racional, humano, natural, e a outra cuja natureza é divina. E essa verdade divina, ela não pode ser alcançada na sua plenitude pela razão. Não pode ser conhecida na sua absoluta essência pelo pensamento racional. Ele cabe apenas a Deus revelar a nós. Não é? E ele revelou quando mandou Cristo ao mundo, quando mandou os profetas escreverem os textos, quando inspirou ali com o Espírito Santo o apóstolo Paulo, né, os discípulos que escreveram os evangelhos. Então, foi a maneira como Deus revelou essas verdades, que a razão humana teria dificuldade de compreender. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Então, vai haver o conflito entre as verdades reveladas e as verdades reveladas divinamente e as verdades naturais, aquelas que são alcançadas pela natureza humana, pela razão, pelo pensamento, que aqui é representado pela filosofia. Tá bom? E, por último, uma vez que essas ideias novas vão entrando dentro, né, vão de fato preenchendo o conteúdo da filosofia, e aí a necessidade de você ter que dar uma explicação
até para poder converter os próprios filósofos, né? Como é que eu vou converter um filósofo usando a ideia de que os corpos podem ser ressuscitados? Como é que eu vou converter? Eu preciso converter porque senão aquele cara vai para o inferno. Eu tenho que salvar a alma dele, mas ele é filósofo. Como é que eu vou converter esse cara? Eu vou ter que usar a filosofia dele mesmo. Eu vou ter que me apossar da filosofia, né? Revestir o meu discurso religioso de filosofia e aí eu poder dialogar minimamente com esse cara, tá certo? Então, a necessidade de se fazer uma defesa daquela fé, uma defesa daqueles dogmas fundamentais, o Deus como um Deus uno e trino, a crença da reencarnação, da encarnação e da ressurreição, a ideia do juízo final, enfim, o pecado original e tudo isso que eu comentei agora há pouco, era preciso defender isso diante dos filósofos, diante da cultura helenizada, né? E para defender isso aí, surgem os primeiros pais da igreja, surge a igreja, né? Surgem os padres, chamados de primeiros apóstolos, depois os apologetas, né? Que vão fazer apologias. Eu já peço já para os Zilas pular aí o próximo slide, né? Os apologetas que vão tentar defender as suas crenças religiosas diante das heresias, dos heréticos, né? Os hereges. Isso. Aí mais um slide, e esse é o último aqui. Nesse slide, eu apenas faço uma compilação aí de nomes de vários dos padres da igreja, alguns de destaques importantes, né? Lógico que não estão aí todos, porque a lista é imensa, são muitos e tal, e não caberia ficar falando, repetindo aqui. Eu destaquei alguns com base em uma divisão tradicional da filosofia patrística, né? Existe uma divisão cronológica de períodos, né? Onde a patrística poderia ser didaticamente dividida em 3 momentos, em 3 períodos históricos. O primeiro período, conhecido como período apostólico, que se concentra ali dentro do século I, né? Então, depois da morte de Cristo, depois ali já durante o período de escrita do Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito ao longo do século I, então, concomitantemente, você tem uma produção literária desses textos que sobrevivem até hoje, e que são base da fé cristã, né? E também de toda uma tradição de filósofos, desculpa, filósofos ainda não, né? Mas de padres, né? Ou de homens, né? Literalmente homens, porque as mulheres tinham um papel aí meio que rebaixado, tá certo? Mas homens que tentavam levar essa mensagem para o mundo, né? Pregar e converter as pessoas, tá certo? Então, o primeiro século é dedicado aos padres, né? E por isso eles são chamados de apostólicos, justamente porque alguns deles, inclusive, conheceram os apóstolos. A exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o primeiro cara que aparece na lista é o Clemente de Roma, né? Há mais de um Clemente nessa história, mas o primeiro que aparece é o Clemente de Roma, né? Tem o Clemente de Alexandria, não sei se o Silas vai falar sobre ele, tem o Clemente de Alexandria, né? O Clemente de Roma, ele é considerado um dos primeiros papas da igreja. O primeiro é Pedro, né? É o apóstolo, o discípulo de Jesus, Pedro. Então, Pedro, que foi um discípulo direto de Jesus, ele tem ali contato também com os primeiros pais da igreja, né? E um deles é Clemente. Clemente, que é citado por Paulo, se não me engano, no livro de Filipenses. Paulo fala lá uma série de nomes de pessoas, e aí inclui ali no meio o Clemente de Roma, né? E Clemente seria aí um dos primeiros papas da igreja, né? O Papa São Clemente, tá certo? Acho que Clemente I deve ser, enfim, é o primeiro papa, né? O segundo aí, no período apostólico, é o Inácio de Antioquia, ou Antioquia, né? E ele escreve aí 7 cartas, essas cartas vão ser endereçadas para várias regiões da Ásia. Então, veja que com essas cartas você tem uma difusão do cristianismo ali em fase de nascimento, né, de surgimento, vai se difundir lá para a Ásia, para o continente asiático, né? E você já encontra no pensamento do Inácio de Antioquia já uma noção de hierarquização desse movimento cristão, né? Onde você tinha ali os bispos, você já tinha nomes, né? Meio que como títulos já, né? Intitulando o cara que é responsável pela igreja de tal canto. Então aquele cara era o chefe, era o manda-chuva, né? Então era aquele bispo, então era um cara que representava o cristianismo naquela localidade. E aí você endereçava cartas para essas localidades, tá certo? E aí você já tem uma noção de que os outros cristãos deveriam, de alguma maneira, deviam, né, obediência a esse homem, a esse patriarca, vamos dizer assim, daquela cidade, aquele bispo, né? Da mesma maneira que nós devemos obediência a Deus, também devemos obedecer ao bispo, ok? O Policarpo de Esmirna, que também é mais um desses padres considerados apostólicos, porque vive ali no período dos apóstolos, tá certo? E
o Policarpo vai ter um confronto com um camarada chamado Marcião, também do século I, onde Marcião ali defendia a noção de que havia dois deuses. Então, ele já foi considerado um herético por isso, né? Porque só há um Deus no cristianismo. Ele diz que são dois, e dois deuses como assim? Não, é um Deus que se manifesta no Antigo Testamento e um outro que se manifesta no Novo Testamento. São dois deuses diferentes. E aí o Policarpo vai contender com esse cara, vai debater, vai criticar, e vai se afastar de Marcião. Então, Marcião vai ser declarado herege, tá bom? Por conta dessa defesa. Que depois essa ideia de que há dois deuses, né, o do Antigo e do Novo, ela vai ser recuperada, vai ser remodelada, ajustadazinha e tal, mas o Marcião, ele é considerado herege por causa disso, tá bom? Aí vem o segundo período, não é? Um período muito, muito profícuo, diria, né? Muito prolífero, de muitos padres, a igreja já estava se firmando como uma instituição mais formalizada, né? E aí você tem ali o período apologeta ou apologista, que compreende o século II e o século III, aproximadamente, né? Onde você tem alguns nomes como Irineu de Lyon, o Tertuliano de Cartago, e eu destaquei o nome do Tertuliano aqui, porque eu vou falar um pouquinho mais dele em específico, Justino Marte, Clemente de Alexandria, que eu acho que o Zilas vai falar, é Justino e Clemente, Zilas, você vai falar, né? Tassiano. Ah, tá, beleza, Tassiano. É o Clemente de Alexandria e Orígenes, né? Veja, são só alguns, tá bom, gente? Tem muito nome, tem muito padre ali, são muitos pensadores do cristianismo nesse momento, tá? Olha, o Irineu de Lyon, ele já traz também nos seus textos a noção de que há uma tradição, né? Então você está no século II já, então ele já tem uma compreensão de um tempo que passou e, portanto, já existe uma tradição que deve ser preservada. Então você já tem ali um embrião, já, né? Já uma teorização de um embrião de uma instituição, tá certo? Tem a tradição, você já tem a noção de hierarquia anterior do Inácio de Antioquia, e aí vem o Tertuliano, eu vou falar do Tertuliano daqui a pouco, vou pular direto para o Justino Marte, que, como o nome diz, ele foi um dos mártires da igreja, né? Foi um dos caras que foi assassinado, né? Em nome da sua fé. Então, o Justino Marte, ele vai ter inicialmente influências do platonismo e do estoicismo, tá certo? Então, a partir dessa influência da filosofia, olha só, essa influência inicial da filosofia platônica, ou neoplatônica e estoica, né? Você vai dizer o seguinte, olha só, a filosofia ela é importante, né? Nós não devemos condenar a filosofia, diferente do Tertuliano, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o Justino vai ser um dos primeiros que vai dizer a filosofia ela é fundamental para a nossa fé. Nós não devemos rebaixar a filosofia, não devemos menosprezar a filosofia, porque ela é uma ferramenta ou uma arma fundamental de defesa da nossa fé, tá certo? Ela tende para Cristo, né? Aí Clemente de Alexandria tem uma postura muito semelhante à de Justino, ou seja, de defesa da filosofia, né, em nome da fé, tá bom? E Orígenes, que vai também nessa linha de defesa da filosofia, ele vai trazer para dentro da cristandade a noção de hermenêutica, né? O que é essa noção de hermenêutica? Ou seja, você vai ler os textos bíblicos, mas não só ler literalmente, né? Tentar entender literalmente, mas buscar uma compreensão mais mística ou mais, eu diria, alegórica, figurada, daquelas palavras que estão escritas, né? Então, se Cristo falava lá para lá, o fim está iminente, vai chegar o fim do mundo daqui a pouco, mas o fim do mundo não chegou, passou um século, passou dois, e não chegou. Aí, não, peraí, precisamos reinterpretar o texto, não é bem assim, ele não estava falando daquele tempo, ele está falando de um tempo futuro, né? Então, veja, a hermenêutica surge aí, é nesse momento onde você está criando várias ferramentas mesmo de defesa, né? Veja, apologia é isso, é você defender aquilo que você acredita, tá certo? E aí, por último, né, nesse período, o Orígenes, né? Ah, desculpa, já falei, né? Orígenes, tá. Olha só, eu destaquei ao lado de alguns desses pensadores, assim, eu botei Ocidente e outros eu botei Oriente. É que alguns você vai ter ali um cristianismo que vai se difundir de um lado para o lado Ocidente, ou seja, onde vai ter mais futuramente um predomínio da língua latina, né, lá em Roma, né? Então vai ter o centro como Roma, e um outro cristianismo que vai migrar para o lado mais oriental, que vai ter como cidade, como referência, a cidade de Constantinopla. Então você vai ter um cristianismo, catolicismo, que vai meio que se dividir em dois grandes ramos, mas as duas sendo a mesma igreja unitária, né, e de tradições diferentes, uma tradição latina, falando latim, e uma tradição grega, que vai continuar falando grego, escrevendo seus textos em grego. E até hoje é assim, né? Acho que é chamada a igreja ortodoxa, que é católica também. Ela é católica, o Papa, ele é o chefe das duas igrejas, mas eles têm rituais diferentes, eles têm ritos diferentes, tá? Até hoje é assim, tá certo? A que predominou, a que se sobressaiu, onde 98% dos cristãos
católicos são de tradição latina, né? Hoje isso é assim. E uma imensa minoria, né, fazendo aí um jogo de palavras, são gregos, são da tradição grega ortodoxa, tá bom? Aí vem finalmente o período áureo, eu diria, né? O período áureo da patrística, tá certo? Patrística, esse nome vem de pais, né? Porque se referem aos pais da igreja, e ela compreende o período do século IV ao século VII, ou desculpa, século VIII, né? Século IV ao século VIII. Então, é um período muito longo, e você também tem uma grande quantidade de padres ali. E aí eu já menciono aqui rapidamente, ó, o Gregório de Nissa, Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno, tá certo? Que são 3 padres, os mais destacados do chamado padres capadócios, né? Ali da região da Turquia, se não me engano, na Capadócia, né? Na Turquia, né? São padres de uma região chamada Capadócia, né? Aí você vai ter São Jerônimo. São Jerônimo é um cara muito importante para a tradição latina da igreja. Por quê? Porque São Jerônimo, né, você já tem nesse período aí a formulação de um cânon, ou seja, os livros da Bíblia já estavam constituídos, ó, esse aqui é que são os livros inspirados e divinos, e você tem um conjunto de outros livros que foram separados, e a tradição disse, esses livros eles não são divinamente inspirados, são apócrifos, então você tem a separação ali, a formação do cânon, e esse texto bíblico, que até então era o Antigo Testamento em hebraico, e o Novo Testamento em grego, juntamente com a Septuaginta, que era toda grega, tá certo? Você vai ter o quê? Um papel fundamental do São Jerônimo, porque ele vai fazer a primeira tradução importante desse texto em hebraico, em grego, para a língua dos latinos, né? Para o Ocidente latinizado. Ou seja, a Vulgata, né? O nome dessa Bíblia, dessa tradução é Vulgata. Por que Vulgata? Porque Vulgata vem do nome vulgar, que significa povo. É uma tradução feita de uma língua mais elitizada, agora, nesse período aí, mais elitizada, para uma língua mais popular, o latim, para que você tenha um acesso um pouco maior na leitura dos textos sagrados, tá certo? É o São Jerônimo que faz essa tradução. Essa tradução é extremamente importante, porque ela vai vigorar durante toda a Idade Média e boa parte lá do Renascimento. O Renascimento do século XV, século XVI, só vai mudar esse panorama dessa Bíblia latina depois de quem? Depois do Erasmo de Roterdã, que vai fazer uma crítica a essa tradução do Jerônimo, e finalmente como é o nome meu Deus, o que rompe lá da Reforma Protestante, Zilas. Me lembra aí o nome dele. Lutero, Martinho Lutero, me lembrei, né? Onde Lutero é que vai fazer uma tradução da Bíblia para outras línguas, né? O alemão, e aí a Bíblia vai se disseminando em outras línguas populares, tá certo? Então, o Jerônimo é importante por isso. O Santo Ambrósio, ele também é importante porque ele vai ser um dos caras que vai, né? As suas pregações vai inspirar nada mais, nada menos do que Santo Agostinho. Santo Agostinho, que era pagão, não é? Que adentrou o campo da filosofia, que foi maniqueísta, e de repente ele se converte ao cristianismo. Em boa parte, essa conversão se deve às pregações feitas por Santo Ambrósio, tá certo? Que era um adversário de Ário, né? Ário, que aí surge uma corrente herética chamada arianismo. O arianismo vai defender uma tese contrária à trindade, né? De que não, Deus não são 3, né? Ele é antitrinitariano, tá certo? E aí nós temos os 2 últimos. O Agostinho também não vou falar nada dele hoje, porque o Agostinho ele merece uma aula só dele. Isso, valeu, Fabiano, Lutero, né? Que são o Boécio e o Beda, né? O Boécio, ele vai ter uma importância para a Idade Média, tá certo? Porque ele vai trazer uma tradição do latim muito forte para dentro da igreja, né? A tradição dos gregos, dos filósofos gregos do passado. Veja que o Boécio já está no século V, né? Eu estou olhando aqui a data. O Boécio já está bem distante ali do período dos gregos antigos, né? Então o Boécio vai ter um papel importante, porque ele vai recuperar a noção da filosofia clássica e vai jogar ela para dentro daquilo que vai se chamar de Idade Média futuramente, né? Ele vai ter 2 livros aí importantes para toda a Idade Medieval, inclusive boa parte do período renascentista, que são a Isagoge, ou Isagoge, e a Consolação da Filosofia. Esse livro aí, a Consolação da Filosofia, é um livro lindo, maravilhoso. Eu aconselho quem puder e quiser ler esse livro, porque o Boécio escreve esse livro, ele escreve como o Graciliano Ramos, né? No cárcere, ele estava preso, prestes a ser executado, e ele escreve esse livro. E olha que curioso, ele vai escrevendo o livro e ele começa a citar os autores, os poetas latinos, né? Do passado, tudo de memória. O cara estava preso, não tinha acesso a textos, a nada. Então ele tinha tudo daquilo de memória. E ele escreveu esse livro e citava os autores latinos com uma precisão inimaginável. Era um cara, assim, fenomenal. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Boécio. Por último, o Beda,
que é um cara que vai estar lá na Inglaterra, né? Ele vai ser considerado o pai do cristianismo inglês, né? E você vai ter aí já um final, né? Um término desse período patrístico áureo, tá certo? E vamos entrando já para o que chamaremos de Idade Média, e aí vai ser outra história, tá certo? Zilas, vamos dedicar aqui pelo menos uma aula só do Santo Agostinho, no mínimo, uma aula só do Santo Agostinho, tá certo? Por último, gente, o Tertuliano, como eu falei, o Tertuliano, ele é um dos caras que veja, até agora eu estou mostrando nomes de filósofos que estão defendendo a filosofia diante da fé, né? E dizendo, a filosofia é importante, mas o Tertuliano, ele é um dos caras que vai se contrapor ferrenhamente a essa ideia, a ideia de que a filosofia, ela não merece a nossa confiança, tá certo? Existe um versículo bíblico, né? Tá no livro de Colossenses, né? Uma carta de Paulo, o versículo tá, Colossenses, capítulo 2, e o versículo 8, né? Olha só, Paulo escrevendo aqui aos Colossenses, olha o que é que Paulo diz. Olha só, tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia. Da filosofia, olha o que Paulo está dizendo. Cuidado com a filosofia, tá certo? Segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. O Tertuliano vai levar essa ideia a ferro e fogo, né? Ele vai criticar a ideia de que a filosofia ela vai trazer o mal para dentro da igreja, né? Que devemos nos apartar dos filósofos, porque eles são pagãos, né? E tentar separar a igreja dessa introdução da filosofia, tá certo? Eu finalizo por aqui. Meu amigo Zilas, acho que falei muito, né? Já vai em 46 minutos, tá certo? Tentei sintetizar ao máximo, tá bom? E obrigado, passo a bola para os Zilas agora. Muito bem, Felipe. Vamos adiante, então. Ótimas colocações aí. Vou projetar aqui também um slidezinho. Pronto. Opa. Agora. Então, dando continuidade, pessoal, ao que o professor Felipe comentou, ele deu um aspecto mais geral aí, trazendo a patrística nesse período novo aí, ou de transição da história, né, como eu havia falado no início, da antiguidade para o mundo da Idade Média, da antiguidade para o mundo feudal, e nesse período de transição a gente vai perceber uma nova filosofia que vai corresponder a esse momento aí de transição. Antes de continuar, professor Felipe, queria só dar um alô aí para a galera que está chegando. O tio Tonho chegou aí, já deu um alô, direto de São Paulo. Gustavo Show, direto da Bahia, também do sul da Bahia. Tio. Gustavo, tio. E o Gustavo Olmos também, também do Uruguai, parece. Eu acho que é Uruguai, né? Internacional, meu amigo. Internacional. Pensando o quê? Em todos os estados, regiões do Brasil presente. Muito bem. Valeu, galera, pelo prestígio, né, de tê-los aqui conosco. Então, como o professor Felipe falou, pessoal, a filosofia patrística, ela é a filosofia aí dos primeiros padres ou dos primeiros pais da igreja, digamos assim. É o momento em que o cristianismo vai se conectar de forma mais íntima com a filosofia helenística, com a filosofia grega e com a filosofia daquele período que nós já havíamos falado, onde vai emergir o neoplatonismo, o epicurismo, e etc. Então, nesse momento da filosofia patrística, desses primeiros padres da igreja, eles vão tentar unir, fazer promover uma interação mais íntima entre a religião que está surgindo, essa nova religião, que é o cristianismo, com a filosofia helenística. Basicamente, a tentativa desses primeiros padres, pelo menos dos padres apologetas ou apologistas, que nós vamos tratar aqui, a intenção básica deles era defender o cristianismo, defender a nova religião e mostrar que essa nova religião ela poderia ser muito mais profunda, inclusive, e responder muito melhor as questões mais importantes do ser humano do que toda a filosofia do passado. Então, a ideia era defender o cristianismo, era fazer essa apologia no sentido de defesa da nova religião que está surgindo, mostrando ao mesmo tempo que, além de uma religião, ela poderia ser uma filosofia muito mais profunda até do que
o que já se tinha feito até aquele momento. Então, eu vou agora, o professor Felipe já comentou em algumas características, alguns problemas que, de maneira geral, os intelectuais... Ô, Felipe, fecha o microfone aí. Ô, foi mal. A gente vai ouvir coisas aqui, já aconteceu muita coisa nessa pandemia, a gente vai ouvir o que não queremos aqui. A gente vai ouvir o que não quer. Então, vejam, o professor Felipe falou aí de algumas características gerais, de alguns problemas relacionados aos intelectuais do helenismo, dos filósofos que eles tinham de compreender o cristianismo. Agora eu vou falar de alguns desses padres apologetas. Então, eu escolhi alguns dos mais, digamos, não só dos mais destacados, mas dos que simbolizam melhor esse espírito aí apologético, ou apologista, desse período da filosofia. E aí eu queria destacar que, basicamente, em todos, uns mais, outros menos, tirando o Tertuliano, que o Felipe já comentou agora, todos eles tinham um apreço muito grande pela filosofia. Todos esses filósofos apologetas, eles acreditavam seriamente de que a filosofia poderia ser um instrumento importantíssimo para o cristianismo. Vejam Justino aí, eu coloquei uma frase do Justino, por exemplo, ele vai dizer, olha, a filosofia nos conduz a Deus e a ele nos une. Vejam, não é pouca coisa, pessoal, e a gente vai ver a teoria dele, como que ele desenvolve essa ideia. No entanto, afirma ainda o Justino, o cristianismo, a fé, a verdade revelada vai responder muito melhor aos problemas filosóficos humanos mais profundos. Então, os grandes problemas da existência humana, da origem do universo, para o Justino, eles vão ser respondidos de forma muito mais apropriada pelo cristianismo. E só lembrando que o Justino, ele frequentou aí escolas filosóficas platônicas, epicuristas, uma série de escolas filosóficas, mas no cristianismo ele diz que encontrou, segundo o próprio Justino, a mais profunda filosofia de todas. Então, o Justino, inclusive, ele coloca o cristianismo como religião, mas também como uma filosofia da mais alta profundidade, que pode responder de forma satisfatória a todos os problemas filosóficos que a filosofia fica se debatendo, mas o cristianismo pode responder todos esses problemas filosóficos. Então, para ele, a filosofia pode sim nos conduzir a Deus e pode nos ajudar a nos unir a Deus, mas o cristianismo responde melhor aos grandes problemas filosóficos. Vejam, e aí vem uma pergunta. Se a filosofia é esse conhecimento tão importante, que o próprio Justino diz que alguns filósofos antigos chegaram muito próximos da verdade, da ideia de verdade do cristianismo, vejam como que esses filósofos antigos chegaram à verdade. E a pergunta faz sentido da seguinte forma, vejam, se a verdade plena, vejam, ela só é reconhecida pelos homens com a vinda de Jesus, quando o Verbo se fez carne. Como que os filósofos antigos, antes de Cristo, eles conheceram a verdade? Porque o Justino vai dizer, os filósofos antigos, de fato, todos eles falaram e se aproximaram e conheceram também a verdade. Por exemplo, Sócrates, Platão, os epicuristas, todos esses filósofos, de alguma maneira, conheceram a verdade. Mas como? Se a verdade ela só se revela plenamente aos homens na vinda de Cristo, quando o Verbo, o Logos, para usar o termo grego, se fez carne. Isso é uma questão interessante, que vem, inclusive, a uma outra, mais de caráter teológico, porque muitas pessoas, eu vi muita gente religiosa que está iniciando e dando os primeiros passos no conhecimento do cristianismo, frequentando escola bíblica, essa coisa toda. Pessoal, vejam, mas Deus, Cristo, quer salvar todo mundo. Ele se revelou no corpo de Cristo.
A verdade se revelou na vida de Cristo. E a gente pode condenar, a gente pode julgar aquelas pessoas que nasceram antes de Cristo? Vejam, como que a gente pode julgá-las? Como que a gente pode condená-las? Como que a gente pode dizer que elas vão para o céu ou vão para o inferno, se elas não tiveram a oportunidade de viver ou de conhecer o próprio Cristo, a verdade que se revelou quando o Verbo se fez carne? Vejam, como que a gente pode julgar essas pessoas? Percebam que tem o problema dos filósofos antigos, que o Justino diz que eles, de alguma maneira, chegaram à verdade, e tem o problema do julgamento das pessoas que viveram antes de Cristo. Como que se pode condená-las? Como que se pode julgá-las? É aí que o Justino vem com uma saída que é muito interessante, que enfim, muito curiosa e muito interessante. O que ele vai dizer? Vejam, os filósofos antigos, eles conseguiram chegar a uma parte da verdade. Eles participaram de alguma forma do verbo divino, mas eles não conseguiram alcançar a plenitude do verbo. Eles não conseguiram conhecer a verdade plena, completa, que só se revelou aos homens com a vida de Jesus Cristo. Mas eles conheceram, sim, uma parte. E como que eles puderam conhecer essa parte do verbo divino, do logos divino? De um lado, pela razão, a racionalidade e o uso adequado que a filosofia faz da razão pôde aproximar os homens, os grandes filósofos, dessa verdade do verbo. Então, a razão foi um elemento, mas além da razão, para Justino, também a revelação. Como assim, professor? A revelação para os gregos, para os filósofos antigos? Porque para Justino, como para muitos outros padres apologetas, filósofos apologetas, olha o Felipe aí, alimentando o corpo físico, tá certo? É preciso estar vivo, né? Então, como muitos outros padres apologetas, editavam que boa parte das concepções filosóficas dos gregos foram tomadas dos judeus, foram tomadas das concepções hebraicas. Então, para o Justino, repito, como para outros, houve uma grande influência do Antigo Testamento na filosofia grega. Então, por isso, e pela razão própria da filosofia, os gregos, os grandes filósofos, puderam fazer parte do verbo, puderam fazer parte dessa verdade divina, do logos divino, ou pela revelação, se apropriando do Antigo Testamento, ou pela razão, com a filosofia. E aí, o que ele vai dizer? Qual é a consequência dessa ideia? De que nós, ou seres humanos, eles poderiam, antes de Cristo, fazer parte do verbo, ou participar do verbo, participar do logos, da verdade divina. Significa que antes de Cristo, vejam, é possível viver conforme o verbo, mesmo que seja parcialmente, não na plenitude, mas você pode viver conforme a verdade divina, conforme o verbo. E o que é o verbo? É o próprio Cristo. Então, na concepção do Justino, vejam, acompanhem o raciocínio do Justino, você pode ser cristão antes de Cristo. Veja, você pode caminhar no sentido do cristianismo antes da vinda de Cristo. Então, os homens podem ser julgados mesmo sem ter conhecido a verdade na sua plenitude, mesmo sem ter conhecido a verdade da forma como ela foi revelada quando o verbo se fez carne. Mas antes disso, os homens poderiam sim participar ou se aproximar de alguma parte dessa verdade. Poderia ter essa verdade parcialmente com eles, de tal feita que é possível, segundo Justino, existirem, ou foi possível existirem cristãos antes de Cristo. E nesse rol ele coloca Sócrates, Platão, para ele todos esses aí eram cristãos. Vejam, eles se aproximavam muito pela razão, pela inteligência,
pela capacidade intelectual, eles conseguiram se aproximar muito da verdade plena. Sócrates, particularmente, aí para o Justino, e os estoicos também. E era uma concepção muito interessante. Então, como que se fazia isso? Como que eu poderia ter uma vida, vejam, conforme o verbo, conforme Cristo, antes de Cristo? Vejam, pelo amor à verdade, é um caso do Sócrates, por exemplo, pela constante prática do bem. Os homens antes de Cristo, existiam os homens que praticavam bem, homens que praticavam mal. Os que praticavam o bem, de alguma forma, estavam participando do verbo, do logos divino. E, portanto, estavam no caminho do cristianismo antes de Cristo. Além disso, a dedicação à vida espiritual e a negação, no máximo possível, dessa vida material, vejam, ou das paixões próprias do mundo mundano. Os estoicos fizeram isso. Lembrem-se que os estoicos tinham duas características fundamentais aí para os estoicos, não sei se vocês estão lembrados, a ataraxia e a apatheia. Então, eles buscavam a imperturbabilidade da alma, e para isso eles cultivavam a apatheia, ou seja, o controle máximo das paixões, ou você não se abalar diante das grandes paixões humanas. Então, você fazendo isso, segundo o Justino, você poderia ser cristão antes de Cristo. E aí, vejam, o cristianismo não é o ponto de partida da revelação divina, não é o ponto de partida a qual o homem, vejam, a vida de Cristo, quando o verbo se fez carne, na verdade, é o ponto culminante. Já vinha sendo construído antes dele, e a vida de Jesus, quando o verbo se fez carne, quando o Logos esteve na terra, Logos divino, é o ponto culminante, que já vinha sendo, vejam, pela revelação do Antigo Testamento, pela razão dos gregos e a filosofia grega. O cristianismo digamos, o terceiro ponto, o ponto culminante da revelação da verdade aos homens. Então, é quando a verdade é revelada de maneira plena. Antes foi só parcial, com o Velho Testamento e a filosofia. Só parcial, a razão e a filosofia parcial. Quando o verbo se faz carne, essa verdade é revelada na sua plenitude. E por isso, vejam, os cristãos, eles também estão além daqueles que acreditam apenas no Antigo Testamento e acima também dos filósofos gregos que acham que podem chegar à verdade apenas com a razão, com a filosofia. Então, o cristão, vejam, ele caminha para chegar à verdade, à plenitude, na sua plenitude. Outra ideia importantíssima do Justino, veja, então aí o cristianismo antes de Cristo, essa ideia, a revelação cristã é um ponto culminante dessa revelação divina da verdade. Outro elemento importantíssimo de Justino que vai influenciar o debate aí dentro do cristianismo e fora, na filosofia, no mundo ocidental de maneira geral, é aquela ideia de que o homem possui uma vontade, e que a vontade do homem é livre, que vem a noção do livre-arbítrio, pessoal. Então, Justino era um grande defensor da ideia de livre-arbítrio. A alma, segundo ele, ela é recompensada ou punida na outra vida, né, conforme seus méritos e deméritos, conforme as suas obras. Dependendo do que você faz, vejam, sua alma, nesse mundo, sua alma vai ser recompensada ou punida no outro mundo. Diz ele que os homens são responsáveis pelos seus atos. E isso é muito importante, essa ideia. Um outro autor que vai retomar, um aluno do Justino, que retoma essa ideia e desenvolve essa ideia do livre-arbítrio, é o Tarciano. Ele não vai entender a filosofia como o Justino, no sentido de achar que a filosofia ela é tão importante que pode nos aproximar de Deus, inclusive. Não.
ele acha importante a filosofia, mas não tanto quanto Justino. E ele defende a ideia cristã, defende de maneira até mais firme do que o Justino, a ideia cristã de responsabilidade humana. Então, para ele, o homem é responsável pelos seus atos. E mais ainda, quando o Tassiano vai falar sobre a criação do mundo, sobre Deus, ele vai dizer os primeiros seres criados por Deus foram os anjos. Mas o anjo, ele não é o bem na sua essência, porque só Deus é o bem na sua mais pura essência. Os anjos, vejam, também, eles podem ser bons, podem agir conforme o bem, mas vai depender da sua vontade. Então, os anjos também vão agir conforme essa responsabilidade que o Tassiano coloca, que é muito importante. Para ele, por exemplo, essa ideia de fatalidade, de uma coisa que tem que acontecer, que não poderia ser diferente, isso não existe. Isso é uma ideia falsa. Para ele, para o Tassiano, o cristão, ele é o senhor dos seus desejos. Então, até o ponto dele falar, enfim, dele desenvolver essa ideia sobre os anjos, que o anjo não tem o bem na sua essência, mas eles praticam o bem por vontade. E se algum dia um anjo não quiser praticar o bem, ele vai poder não praticar, como já aconteceu, inclusive, né? Vocês conhecem a história melhor do que eu. Pessoal, só um minutinho, deixa eu acender a luz aqui, que de repente tudo escureceu, eu pensei que estava acontecendo algo diferente. Então, para ele, veja, é muito importante essa ideia, muito cara ao Tassiano, a ideia cristã da responsabilidade, a ideia de que fatalidade não existe. Por isso ele tinha horror ao estoicismo. Lembra que o estoicismo dizia que existiam logos no universo, que determinava tudo, que as coisas aconteciam por pura necessidade, tinham que ser daquele jeito, não podia ser diferente, e por isso eu não poderia ficar chateado, me zangar com um determinado acontecimento, porque tinha que acontecer daquele jeito, etc. Para ele, isso não existe. Essa noção, inclusive, ele vai criar uma polêmica aí com a astrologia. Ele vai dizer, olha, essa história da astrologia, isso é um absurdo, isso é anticristão. Quem fica consultando os astros porque acha que as coisas vão ser, independentemente da vontade humana, vão acontecer, essas pessoas não são verdadeiros cristãos. Inclusive, para o Tassiano, a ideia de destino é uma ideia, uma invenção diabólica. Vejam, a ideia de destino, que muita gente acredita, inclusive hoje em dia, muito cristão acredita nessa ideia de destino. Para o Tassiano, essa ideia de destino é uma ideia diabólica, inventada por anjos decaídos, que escolheram praticar o mal, e que aí enganaram os homens com essa ideia de destino. Então, é a ideia diabólica para o Tassiano. Além disso, ele entra em polêmica também com a filosofia platônica, já coloquei aí, vejam, da ideia sobre a imortalidade da alma. Veja o que o Tassiano vai falar, algo interessante, um cristão apologeta, vivendo naquele momento, vivendo a fé com todo o ardor, mas que vai desenvolver ideias e concepções que hoje, para os cristãos, parecem algo meio estranho, para dizer o mínimo. Então, o que ele vai dizer? Vai dizer, olha, a alma, ela não é imortal. A alma é mortal. Como é exatamente isso que o Tassiano está falando, e é um cristão fazendo aí uma apologia do cristianismo, ele vai dizer, a alma é sim mortal. Mas, se Deus quiser, ela pode não morrer. A alma pode continuar existindo por toda a eternidade, se Deus assim quiser, e dependendo das suas ações. Então, para ele, a alma, ela é trevas, ela é composta por trevas, e ela recebe luz e vida de Deus, e esse pode manter essa vida mesmo independente do corpo físico. Então, para ele, vejam, inclusive ele
se não me falha a memória, tem alguns grupos protestantes até hoje que pensam mais ou menos parecido. Não sei se teve influência direta do Tassiano, mas que dizem que o Tassiano dizia que, veja, quando a gente morre, a alma se dissolve temporariamente. Ou seja, você morreu, a alma se dissolve temporariamente mesmo. Você morreu, tá lá, acabou. Só que no fim do mundo, lá no Apocalipse, quando, como o Felipe colocou, quando Deus retornar à Terra e vai julgar os homens, essas almas, algumas delas que foram dissolvidas, elas retornam. Vejam, e aí Deus vai concedê-las a vida eterna. Outras vão retornar para serem castigadas, veja, por Deus. Mas quando a gente morre agora, nesse momento, vejam, a alma se dissolve. Vejam, ela não fica pairando, ela não fica por aqui. Percebam que várias religiões, inclusive o cristianismo atual, se baseia nessa ideia de que a alma ela persiste ao corpo físico, e ela pode, inclusive, ficar pairando aqui nesse plano, no nosso plano. Para Tassiano, isso não existe. A alma se dissolve quando o corpo morre. E ela só vai ser novamente trazida à vida quando Deus, quando chegar no fim dos tempos. E aí que Deus, por retornar ao mundo, estabelecer o reinado aí divino. Um outro filósofo importante nesse período foi justamente Clemente de Alexandria. Vejam, Clemente de Alexandria. E para ele, assim como para Justino, a filosofia é algo absolutamente importante e fundamental. Vejam aí, filosofia é uma coisa boa. E aqueles que cultivam a filosofia, vejam, muito parecido com Justino, estão cumprindo a vontade de Deus. Está vendo aí, Felipe? Então, eu e você já estamos aqui há 17 semanas cumprindo a vontade de Deus, né? Então, aqueles que cultivam a filosofia cumprem a vontade de Deus. E aí, palavras do Clemente agora de Alexandria, ele vai dizer, é inconcebível que a filosofia seja má, visto que torna os homens virtuosos. Então, quem cultiva a filosofia se torna uma pessoa melhor. Só por isso a filosofia já devia ser cultivada por todas as pessoas. Essa é a ideia do Clemente de Alexandria. Veja, Clemente de Alexandria, não é de nenhum professor esquerdista ou de grupos, veja, que diz que a filosofia tem que estar no ensino médio, mas isso é um absurdo. Não, Clemente de Alexandria, um dos diretores, acho que foi o segundo diretor da primeira escola superior cristã do mundo, lá em Alexandria. Então, de estudos cristãos, Escola Superior de Estudos Cristãos do mundo. Então, é esse cara que está dizendo que a filosofia não pode ser uma coisa ruim, visto que torna os homens virtuosos, né? Talvez seja um otimismo excessivo com a filosofia, né? Ainda mais se a gente pensar aqui em 2 ou 3 filósofos que a gente conhece. Enfim, deixa para lá. Então, pode ser uma ideia muito otimista com a filosofia, mas mostra a importância que tinha a filosofia para o Clemente. Inclusive, ele dizia que a filosofia tem um papel soteriológico. Vejam, soteriológico, professor, o que é isso? Vejam, soteriológico, que ele pode ajudar ou conduzir os homens para a salvação. Então, a filosofia ela é fundamental aí também por causa disso, porque ela pode levar os homens à salvação, pode ajudar o homem no seu processo de busca pela salvação. Então, é esse o papel soteriológico da filosofia, de ajudar as pessoas ou aquele que cultiva a filosofia a buscar a sua salvação. E aí, também o Clemente... Então, o Clemente ele vai colocar algo fundamental, que, como o Felipe falou aí, é importantíssimo para toda a filosofia apologética, que é fundamental para a filosofia do Santo Agostinho também, que a gente vai comentar a partir da semana que vem. Então, a relação entre fé e razão. Então, o que o Clemente de Alexandria ele vai falar? Vai falar, olha, tem 3 elementos importantes aí. Primeiro, a fé
é sempre o critério da verdade, para começo de conversa. A filosofia é importante, é maravilhosa, é tudo aquilo que eu falei, mas a fé é sempre o critério da verdade. Então, a filosofia, como disse Justino, ela pode chegar somente a verdades parciais. A verdade plena só podemos alcançar por meio da fé. Então, só com a fé nós chegamos a uma verdade plena. A filosofia pode chegar à verdade? Pode, mas a verdades parciais. Beleza. Segundo ponto, a fé é o ponto de partida para conhecer as verdades ignoradas pela razão. Então, por mais acurada, por mais sofisticada que seja a razão e a filosofia a qual você esteja inserido, a fé ela vai ser sempre o elemento importante e fundamental, o ponto de partida para se conhecer coisas que a razão não conhece, ou que a razão não consegue explicar. Se a razão não explica, se a razão não consegue conhecer, a fé com certeza vai dar conta disso e vai fazer com que a gente alcance o conhecimento. Terceiro ponto, a fé atinge sua perfeição na gnose, na sabedoria. Pessoal, veja que interessante o Clemente vai dizer, mas além da fé, vejam, existe a gnose, a sabedoria, mas é a sabedoria, veja, própria ou relacionada com a perfeição cristã. A gnose está relacionada, essa sabedoria está relacionada ao cristianismo, e particularmente à perfeição. A fé, vejam, atinge sua perfeição na gnose. O que é a gnose? É aquele que conseguiu chegar ao máximo que é possível para um ser humano, próximo do que foi o Verbo encarnado, do que foi Jesus, do que foi o Verbo que se fez carne. Então, ele cultiva certas práticas na sua vida, ele pensa de determinada maneira que ele alcançou um nível superior, digamos assim, ou que está acima da maioria das pessoas. E que envolve, essa gnose envolve tanto o conhecimento da verdade, racionalmente falando, da filosofia, quanto a fé. Então, a gnose, ela está relacionada, vejam, a ideia de um cristão perfeito, de um cristão que alcançou um conhecimento que, inclusive, ultrapassa a fé. Então, esse é o gnóstico. E aí, veja, a perfeição cristã, essa perfeição cristã, ela se alcança como? E aí tem algumas características interessantes de como se alcança ou que nós podemos identificar um gnóstico, alguém que está caminhando, que alcançou essa perfeição cristã. Então, piedade, paciência, temperança, trabalho, veja, martírio, tudo isso indica um caminho para a perfeição. Se você junta várias dessas características, você pode alcançar essa gnose, essa sabedoria que é própria daquele que se aproxima o máximo possível da verdade. E aí eu queria destacar o seguinte, vejam que, como para ele, eu vou tirar um trecho aqui de um texto do próprio Clemente, vejam como ele está muito influenciado, inclusive, pela filosofia estoica. O Clemente, diferentemente do Tassiano, ele admirava muito os estoicos. E para ele, vejam, essa gnose, essa perfeição cristã, os estoicos, eles se aproximaram de alguma forma disso. Eles não poderiam chegar a essa gnose, a serem de fato gnósticos, porque eles não conheceram a verdade plena que foi o Verbo que se fez carne, o Logos. Então, eles não poderiam, mas eles, na vida prática, na sua orientação moral, eles tiveram várias dessas características. Olha como ele está influenciado pelo estoicismo. Vejam, diz ele, ser gnóstico ou perfeito, portanto, significa estar livre de toda a agitação da alma. Lembre-se aí da ataraxia. Vejam que é justamente a imperturbabilidade da alma.
Então, você está livre de toda a agitação da alma. Pois o conhecimento produz o domínio de si próprio, e este, fixando-se numa disposição ou estado durável, tem por efeito a apatia. Veja, a mesma palavra ele vai usar aqui. Só que essa apatia não é aquela apatia de você ficar parado, sem fazer nada e tal, prostrado, não. É a apatia dos estoicos. Só que ainda transformada. Então, a apatia dos estoicos aqui também. E não a simples moderação das paixões. Não é isso. Vejam, é mais do que isso. Pois a apatia é o fruto da completa extinção dos apetites. Está escrito errado aí, mas é dos apetites, das paixões do corpo. Então, você extingue, você decide não viver as paixões do corpo. Isso era muito importante para todos esses filósofos aí. Vejam, o Tassiano, filósofo que eu falei anteriormente, ele criou, inclusive, um grupo que ficou conhecido como Ecrátidas, que eles eram extremamente rigorosos no que diz respeito à moral, no que diz respeito a essa apatia, a essa negação das paixões do corpo. E ele era tão rigoroso nisso que no grupo dele, ali na seita que ele criou, cristã, né, que ele criou, os homens, as pessoas que faziam parte não poderiam se casar, não poderiam comer carne. Inclusive, ele fazia uma orientação na dieta das pessoas, não poderia comer carne e nunca, absolutamente nunca tomar vinho. Vejam, eu estava comentando aqui com o Felipe, inclusive, que o cara foi tão longe nisso, o Tassiano, que na própria ritual ali da Eucaristia, ele não fazia com vinho, ele fazia com água, porque o vinho era proibido para eles, para os ecrátidas. Então, era de um rigorismo moral bastante, digamos, radical. Aí, alguns desses grupos aí. O Orígenes, não sei se o Felipe confirma, mas já ouvi, já li história, eu não sei se isso de fato é verdade ou é só uma anedota para mostrar o quão vigorosa era a fé do Orígenes, que foi aluno do Clemente de Alexandria. Então, dizem que o Orígenes, inclusive, ele se autocastrou, se é que isso, sei lá como é que se faz isso, justamente para evitar qualquer tipo de intenção pecaminosa, para evitar qualquer tipo de apetite corporal, físico, sensual. Então, o cara foi capaz de um ato como esse. Olha que era um grande intelectual, que gostava muito da filosofia também, tanto quanto o próprio Clemente aí de Alexandria. Então, e outra coisa, essa apatia, toda essa estruturação moral, e é importante a gente falar, vamos voltar a isso na semana que vem, mas já cenas dos próximos capítulos aí, percebam que nós estamos falando de um período de decadência rápida do Império Romano, de um período de plena confusão no mundo, onde os povos que eram chamados no Império Romano de bárbaros estão invadindo o Império Romano, coisa jamais vista ou pensada antes. Então, a própria sociedade, como um todo ocidental, naquele instante, está vivendo um momento de muita instabilidade. Percebam que todas essas ideias do cristianismo, enquanto religião, enquanto filosofia, elas apontam para digamos, uma tentativa de estabilizar o mundo, a sociedade, as relações que as pessoas estão tendo naquele instante, em um mundo completamente caótico, um mundo absolutamente confuso. O cristianismo, de alguma maneira, chega como uma tentativa de dar ordem a essa confusão, de garantir para os homens, para os seres humanos, que pode existir um futuro, sim. Veja, uma confusão. A crise era tão grande que os homens perderam a perspectiva de que seria possível um futuro. Para eles, de fato, o mundo estava se acabando naquele momento e não ia ter futuro possível. Então, o cristianismo ele chega com essa
tentativa de reestruturar o mundo que está completamente caótico, de apontar para os homens a possibilidade, sim, de um futuro, de, portanto, aplacar, acalmar um pouco a alma conturbada com que as pessoas estavam vivendo aquele momento. Então, nesse aspecto, foi uma filosofia, uma religião que se estabeleceu, que se pretendeu universal, né, como a gente já comentou em outras transmissões, que assimilou essa ideia do cosmopolitismo, né? Então se pretendeu universal, assimilou isso do helenismo, e que, a partir disso, tentou dar essa estruturação, tentou, digamos, dar uma ordem no mundo que estava caótico. Então, tudo isso, esses apontamentos morais, mas que, ao mesmo tempo, não são do mesmo naipe daqueles apontamentos morais dos estoicos, que estão relacionados mais aos indivíduos, agora são apontamentos morais relacionados à coletividade, a uma comunidade, a comunidade dos cristãos. Então, é algo, vejam, que partindo ou trazendo elementos lá da filosofia helenística, estoicismo, epicurismo, neoplatonismo, eles vão converter isso em concepções que não são mais ligadas única e exclusivamente ao indivíduo, mas a uma comunidade. E é justamente nessa comunidade, ou a partir dessa comunidade, que eles vão tentar dar uma nova ordem, organizar o mundo, repito, que estava caótico. Eu vou parar por aqui também, já tem 1h26 aí de live. Felipe, se quiser comentar, falar mais alguma coisa aí, fique à vontade. Beleza, Zilas, muito bom, excelente. Olha só, tem uma pergunta do Tiago aí no chat aí, que demandaria uma resposta mais qualificada, né? Assim, mais fundamentada, tá certo? Mas para não deixar passar batido, ele pergunta aí, né? Quando Lúcifer passa a ser Satanás, depois o demônio na Idade Média? Uma pergunta, né? Deixa de ser o anjo belo e sábio e passa a ser o diabo tentador. Claro que aí existe essa personificação do diabo tentador, ela é muito mais avolumada, claro, durante a Idade Média, né? A gente sabe aí, o período da Idade Média, esse nome aí, Idade Média, se colocaram meio como um preconceito, mas não foi à toa também. Houve, de fato, momentos na Idade Média de recuos, de atraso social, né, econômico, e a demonização do mundo como um todo foi uma coisa assim, absurda, né? Então, sem dúvidas, a figura do diabo, que já existia, ela foi mais diabolizada ainda, né? Mas, assim, se você for buscar uma história mais precisa da origem do diabo, ou do Satanás, ou do Lúcifer, veja que você tem 3 palavras para se referir a uma possível única personalidade, além das populares, né, que surgem aí, né? O cão, o capeta, Farrabás Tintim, e vários outros. O inimigo, exatamente, né? O tentador, o sete pele, couro vermelho, uma série de coisas, né? Mas aí, assim, a figura de Lúcifer, na verdade, a palavra Lúcifer é uma palavra bem posterior, né? Uma palavra que vem por conta daquela tradução que eu falei lá, vocês, do São Jerônimo. Ele traduz o hebraico e o grego para o latim. Então, lá no latim, ele vai nominar isso, vai colocar a palavra Lúcifer, que em latim significaria mais ou menos aquele que traz a luz, ou que porta a luz, né? Lux ferro, né? Aquele que carrega a luz, né? Mas aí remetendo-se a quem? Aquela famosa figura do anjo de luz que habitava os céus, né? Era um anjo que ocupava uma posição superior dentre os anjos, ele era chefe, digamos assim, uma legião dos anjos, né? Eu já ouvi até alguns comentários que dizem que ele era chefe da música no céu, né? Enfim, por isso que ele domina a música, né? A música de hoje, né? Então, esse Satanás, né? Ou como é que chama? O Lúcifer angelical, ele, de fato, né? Lá no texto bíblico diz que ele habitava os céus com Deus. Em algum momento, não se sabe exatamente porquê nem como, achou-se o mal dentro dele, né? Achou-se a inveja, a vontade de querer ser tal como Deus e ocupar o trono de Deus. Aí Deus ficou sabendo de tudo, porque Deus era onisciente, sabia de tudo, né? Ele sabia, inclusive, né? Não sei como, mas ele sabia, inclusive, que
Satanás ia virar Satanás, né? Mas deixou de virar Satanás para vir tentar a Eva aqui na Terra. Não sei por que ele sabia, mas deixou. E aí ele se achou o mal dentro dele, e aí ele foi expulso do céu e achou pouco, carregou uma banda dos anjos. Diz que foi um terço dos anjos que se converteram do bem para o mal, assim, vieram todo espalhar a Terra, o universo, para tentar as pessoas, né? E aí essa figura aparece ali no Antigo Testamento, mas também existe uma série de confusões, né, que a gente não vai entrar nos detalhes aqui, porque existe no Antigo Testamento há pouquíssimas passagens que falam, de fato, na figura do demônio, assim, do Satã, né? Existe uma passagem famosíssima de Jó, que Jó, né, Deus está olhando assim e tal, se reúne com... Deus chama os seus arcanjos, os chefes lá das legiões do céu, e vem no meio também Satanás, né? Diz lá uma passagem, né? E no meio veio Satanás, aí ele se reuniu com todo mundo ali e tal, aí Deus disse, ó, olha pro meu servo Jó lá na terra, ó, como ele é fiel, como ele é bondoso, como ele é reto, como ele me obedece, né? Como ele é um cara, né, de bem e tal, é dos meus, né? É meu chapa e tal. Aí o diabo disse, mas também, né? Você dá tudo do bom e do melhor para ele, por isso que ele é bonzinho com você. Tire tudo que ele tem para você ver se ele não vai lhe condenar. Aí Deus disse, então faça o seguinte, vá lá você, eu deixo você bulir com ele. Aí aquela história do Jó, né? Então, mas quando aquela figura aparece ali, ele ainda é um anjo. Veja, o satélite aparece ainda como um anjo que dialoga com Deus e tal, né? E parece que tá um joguinho cósmico ali entre os seres celestiais. Os humanos lá, tá vendo? Aquele ali me obedece. Mas também o cara vive numa boa, você dá tudo do bom e do melhor para ele. Tire tudo que ele tem para você ver se ele não vai escarnecer de você. Então, é também essa maneira de você olhar, né? Claro que eu estou mimetizando um pouco aqui, né? Lógico. Mas a ideia do diabolos, que é uma palavra grega, veja, já foi uma interpretação posterior dos cristãos. Quando olharam para essa figura malévola, né? Que tentava o Jó, que tentava, né? Os reis a castigar o povo de Israel, por exemplo. Aí isso aí é o diabo, né? Isso é o diabo. E a palavra diabolos, né? Ela carrega esse significado, assim, meio pesado, tá certo? Mas caberia, claro, um estudo, como eu estou dizendo, mais pormenorizado, para explicar melhor essa pergunta. Agora, essa questão que você colocou, Silas, aí, do Orígenes, né? Foi Orígenes, da castração e tal. Aí eu busquei aqui umas coisas, esse livro aqui, ó, Paul Johnson, não sei se dá para ver aí, História do Cristianismo, né? Tem uma passagem aqui que diz assim, repare, me lembrei, que está falando do Orígenes, que ele, de repente, ele virou um cara, assim, muito austero com relação a essa moral, né? Diz assim, contudo, nesse momento, provavelmente no ano 203, tornou-se um fanático religioso, e assim permaneceu pelos 55 anos seguintes. Aqui o cara chama ele de fanático religioso. Aí depois diz assim, abriu mão do seu emprego e vendeu seus livros para concentrar-se na religião. E aí diz mais, dormia no chão, não comia carne, como você falou aí, não comia carne, não bebia vinho, tinha apenas um casaco e não possuía sapatos. É quase certo, aí diz assim, é quase certo, por isso que você colocou como dúvida, né? Que se tenha castrado. É quase certo que se tenha castrado. Em obediência ao notório trecho lá do Evangelho de Mateus 19:12, que diz assim, Mateus 19:12 diz assim, com efeito, há eunucos que nasceram assim. Quem não sabe, né, os eunucos, né, aquelas figuras masculinas que ou nasciam, né, de alguma maneira carente, né, ocioso do seu órgão sexual, do seu órgão genital, ou eram castrados e eles eram, a função desses eunucos era tomar conta das mulheres, né, do rei, né? Então, para que não houvesse a possibilidade de né, do cara lá pegar uma das mulheres do rei, então castrava o cara, né? Era o eunuco. Então, diz assim, com efeito, há eunucos que nasceram assim, de ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, né? O cara vai lá e castra o outro. E há eunucos que se fizeram eunucos, veja, que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ainda diz mais, quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Já tira ondinha no final. Bom, fica aqui, assim, a certeza de fato, não tem como saber, mas fica aqui um relato, né, histórico, uma passagem bíblica que fundamentaria essa possível atitude dessa figura aí que você acabou de falar para nós, tá certo? Bom, muito bom, Felipe, é isso. E com relação aí à história do Lúcifer, do Sim. diabo, só lembrando, para Tassiano, isso só aconteceu porque ele tinha livre-arbítrio. Porque os anjos também têm livre-arbítrio. E ele escolheu não no caminho do bem.
Só que aí, né, o espinhoso, né, o nó, diria assim, filosófico, teológico, né, onde está o nó. Se há livre-arbítrio, mas se há também onisciência divina... Uma coisa, né, parece que pula a outra, né? Parece que é um choque, porque se Deus sabe tudo e pode tudo, então, primeiro, ele sabe quais serão as nossas escolhas. Ele sabe tudo. Então, se ele sabe quais serão as minhas escolhas daqui para frente, se eu vou me levantar, se eu vou sentar, o que é que eu vou tomar café, deixar de beber e tal. Bom, se ele sabe as escolhas, então isso já está antecipado na mente de Deus, que ele sabe, não é? Ora, se ele sabe, então cadê o livre-arbítrio? Ele poderia evitar. No final, poderia evitar, porque ele pode tudo. Né? Então, é um nó, tá certo? É um verdadeiro nó filosófico e agora teológico. A traição de Judas, por exemplo. A traição de Judas, né? Há um evangelho gnóstico, evangelho de Judas, que fala assim, que meio que elogia a atitude de Judas, né? Judas é condenado por toda a tradição cristã ocidental no mundo todo, né? Aqui em Maceió mesmo, né? No sábado da Aleluia, todo dia amanhece um boneco de Judas, né? Em cima da casa de alguém, né? Todo ano da Páscoa, né? Tem um boneco de Judas, a gente desce o pau no Judas, que matou Jesus e lá vai. Mas no evangelho de Judas, que é apócrifo, né? Judas é elogiado, porque, veja, qual era a missão de Jesus aqui na Terra, quando ele foi encarnado? Ele era Deus, aí virou homem. Qual era a missão dele? Não era vir salvar os homens? Salvar, né? Mas para salvar os homens, o que teve que acontecer? Teve que morrer. Para morrer, olha só, teve uma ajudinha de quem? Do Judas. Então, Judas teria cumprido com um papel eterno na salvação da humanidade. Por que ele foi condenado? Se ele estava apenas cumprindo com um papel que ia salvar a humanidade. Veja, isso é estranho. Mas ele é bom e deixa rolar, Fabrício, aí. E tchá, né? Porque é um debate, enfim, que vai permear aí a Idade Média inteira também. Todinho, cara. Leibniz, cara, o Leibniz, no século XVII, bicho, escreveu um livro chamado Teodiceia, uma das maiores obras do Leibniz, filosóficas. Teodiceia, para tentar responder esse problema, bicho. Epicuro já havia falado nesse problema, já havia mencionado essa discussão, né? Colocado nos moldes lógicos, na verdade, né? O problema é muito mais antigo, mas colocado nos moldes lógicos, né? Deus é bom, né? Deus é justo, pode tudo, e existe o mal. Então, se ele pode tudo, se ele é bom, por que ele deixa o mal? Epicuro colocou exatamente assim. Exatamente. É isso aí. Beleza, minha gente. Valeu. Reflexões teofilosóficas. Semana que vem, Santo Agostinho, né? Semana que vem, Santo Agostinho na veia. Beleza. Valeu, gente. Galera. Um abraço. Semana que vem, valeu. Muito obrigado pela presença e participação de todos e todas. Thiago, Fabrício. Todo mundo no chat aí. Aqui. Todo mundo querendo aparecer. Ora, apareçam aqui. Lorena e Júlia. Já, dá tchau aí. Falou.